O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, esse fenômeno de que Jesus fala aqui é muito conhecido, quase que uma consequência natural do comportamento do ser humano, a qual a gente deve ficar sempre muito atentos. Conheci uma senhora lá em Curitiba, ela tinha uma casa na praia, e ela dizia assim: eu faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu sempre convido os amigos, entrego a chave para eles, para irem lá passar o fim de semana. E ela fez esse comentário, né? Todo ano eu troco de caseiro lá, né? Fica um caseiro morando lá. E quando passa um ano eles já sabem, porque eu já disse isso desde o primeiro dia, que eu vou trocar eles. E por que eu faço isso? Porque se passa de um ano, o caseiro começa a se comportar como se a casa fosse dele, como se ele fosse não só o zelador da casa, o guarda da casa, mas como se ele fosse o dono, o proprietário. Então chegam os meus amigos e vão passar um tempo lá, o fim de semana, uns dias de descanso, e eles tratam mal, né, os meus amigos, os meus convidados, porque depois de um ano eles já começam a agir como se a casa fosse deles. Então, eu, para não ter esse tipo de transtorno, cada ano eu troco o zelador da casa, o guarda, o caseiro da casa, né? E quando essa senhora me contou isso, eu imediatamente lembrei dessa parábola que Cristo faz sobre qual deve ser a nossa atitude na igreja, né? Muitas vezes a gente se engana querendo investigar o tempo da vinda de Cristo, etc. Não é essa atitude, porque se Jesus falou, não sabeis o dia nem a hora, é para a gente não saber mesmo.
que ele nos fala aqui é de uma atitude de vida que deve nos acompanhar sempre, dia e noite, que é justamente essa atitude da nova liberdade que o cristão recebe, como a gente escutou na primeira leitura, na carta aos Romanos. Que maravilha essa explicação dele da vida batismal, da vida nova em Cristo. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às paixões. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida. Esses dias o padre estava me lembrando de um comentário que eu fiz no meio do auge da pandemia. Eu falei assim, eu não tenho medo da Covid porque eu já morri. E ele disse assim, como assim já morreu? No nosso batismo, todos nós já morremos. O homem mortal, o homem velho, o homem que tem medo da morte, que é regido pelo princípio da morte, quer dizer, da busca desenfreada de conservar a própria vida, que é a raiz de todos os males que a gente comete, né? Porque o pecado todo brota desse medo e desse desespero por conservar a própria vida e não de doar a própria vida, né? Então, tudo isso, esse homem velho, mortal, sujeito à morte, sujeito ao pecado, escravo da morte, do pecado, do demônio, já morreu afogado no batismo sacramentalmente. Embora no tempo cronológico a gente ainda não tenha morrido e ressuscitado, nós já somos pessoas que passaram da morte à vida, porque através do sacramento, e o sacramento sempre é a manifestação da verdade mais profunda em Deus, que nos chega via o sacramento, porque aquilo que é eterno em Deus nos chega no nosso modo temporal através do sacramento. Então, a morte e a ressurreição já nos chegou por via do sacramento. Então, já morremos e já somos ressuscitados. Já aquele homem velho em nós que pertencia ao velho mundo, já morreu e nós pertencemos à nova criação. Então, voltando à atitude que Jesus pede, né, do guarda, do vigilante, antes da sua vinda, da sua segunda vinda, né? Que atitude é essa? É justamente viver como ressuscitado. Aquele que vive com esperança, né, com os olhos postos em Cristo, né? Como a gente diz na Eucaristia, enquanto aguardamos na esperança a vinda do Cristo Salvador, né? Então, quem vive na fé, quem vive na esperança se comporta de um modo. Quem volta para a vida velha, para o desespero, quem perde a fé, se comporta de outro modo, né? Se comporta como esse vigia que cansou de esperar o patrão e começa a beber, a se embriagar e a bater nos outros empregados. É muito interessante esse papel da esperança na nossa vida, né? Existe aquele livro que depois se tornou filme, se chama O Senhor das Moscas, e curiosamente é um dos nomes dados ao demônio, né? Ao maligno, porque Belzebub quer dizer justamente isso, o Senhor das Moscas. Ou seja, o Senhor da morte, né? Porque onde tem cadáver ali se juntam as moscas. E é
um relato de um grupo de jovens que tem um acidente de avião. Os sobreviventes vão para uma ilha, né? E alguns esperam o resgate, e outros, diante da demora do resgate, esquecem, né, que querem ser resgatados e criam uma sociedade, né, uma sociedade sem esperança do resgate, sem a esperança da salvação. E aquela sociedade vai se tornando cada vez mais cruel, mais animalesca, mais bárbara, tá? Então, ali é uma bela ilustração, né, da literatura de qual a diferença entre viver na esperança e viver sem esperança. E é claramente, se a gente olha para o nosso mundo que está voltando para a barbárie cada vez mais, a gente vê qual é a razão dessa volta para a barbárie. É justamente a falta da esperança na salvação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a ser anunciadores da esperança e manter a luz da esperança acesa, como o empregado vigilante está sempre pronto para a vinda do patrão. E é justamente vivendo nessa esperança que nós vivemos como criaturas novas, como aqueles que passaram da morte para a vida. E esse é o anúncio que a gente tem a dar no mundo, é o Evangelho. Quantas vezes a gente ouve falar: queremos uma igreja missionária, queremos uma igreja em saída, queremos uma paróquia missionária. Aí é claro que cada um no seu coração se pergunta: mas eu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho meus afazeres, como é que eu posso ser um missionário, uma missionária? É muito fácil, ao mesmo tempo é comprometedor, né? Mas é muito fácil, você não precisa aprender o Swahili, né? Como o nosso querido padre Robinson, né? Que teve lá no Quênia, na África do Sul, teve que aprender o Kiswahili. Você não precisa aprender nenhuma língua estranha, não precisa viajar, não precisa ir para o outro lado do oceano. A gente só precisa de uma coisa: viver como ressuscitados.